Moisés estava morto. Durante décadas, seu nome havia estado no centro da história de Israel. Enfrentará o faraó e conduzirá o povo para fora do Egito. Subir ao Monte Sinai, receberá as leis e enfrentará revoltas que surgiram durante a longa caminhada pelo deserto. Por décadas, permaneceu à frente de Israel, guiando o povo através de perdas, conflitos e transformações. Mas agora Moisés não estava mais ali. E diante dos israelitas existia uma pergunta que nunca havia sido tão importante. Quem conduziria o povo a partir daquele momento? A resposta já havia sido preparada. Seu nome era Josué, o fim de uma longa jornada. A história de Josué começa muito antes de ele se tornar líder. Durante anos, acompanhou Moisés e esteve presente em alguns dos acontecimentos mais importantes daquela jornada. Segundo os textos bíblicos, Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. Seu nome original aparece como Oséias, embora posteriormente seja conhecido como Josué. Ele não era um desconhecido surgindo repentinamente depois da morte de Moisés. Ao longo dos anos, seu nome já havia aparecido em momentos decisivos. Ao lado de Moisés, Josué é apresentado como auxiliar de Moisés. Sua presença se torna visível em diferentes momentos da história. Esteve ligado aos acontecimentos no Sinai e assumiu responsabilidades quando Israel enfrentou inimigos. Pouco a pouco, deixou de ser apenas um acompanhante e passou a ocupar uma posição cada vez mais importante. Mas houve um episódio que definiria seu lugar na história de maneira ainda mais clara: a missão dos espias, a terra que havia sido prometida. Antes de entrar em Canaã, Moisés enviou homens para observar a terra. Foram escolhidos 12 representantes, um de cada tribo. Entre eles estavam Josué e Calebe. A missão era observar a região, conhecer suas cidades e descobrir quem vivia ali. Depois, deveriam retornar com informações. O resultado, porém, provocaria uma crise. Duas formas de enxergar a mesma terra. Quando os espias voltaram, todos concordavam em uma coisa: a terra era fértil, mas também possuía cidades fortificadas e povos considerados poderosos. A maioria passou a enxergar principalmente os obstáculos. Para aqueles homens, a conquista parecia impossível. Josué e Calebe tinham uma visão diferente. Segundo o relato bíblico, acreditavam que o povo poderia entrar naquela terra. Mas a opinião dos outros espias provocou medo entre os israelitas. E a consequência seria enorme. 40 anos. A entrada em Canaã foi adiada. A geração que havia saído do Egito continuou sua caminhada pelo deserto. Décadas passaram. Muitos daqueles que tinham presenciado os primeiros acontecimentos morreram antes de chegar ao destino. Josué e Calebe permaneceram. Agora pertenciam a um momento completamente diferente da história. Uma nova geração havia surgido. E quando finalmente chegou a hora de atravessar a fronteira, Josué estava preparado. Deus fala a Josué. O livro de Josué começa depois da morte de Moisés. Segundo o texto bíblico, Deus fala diretamente ao novo líder. A mensagem era clara. Moisés havia cumprido seu papel. Agora Josué deveria conduzir Israel. A ordem era atravessar o Jordão. Do outro lado estava Canaã, a terra prometida durante gerações. Uma responsabilidade enorme. Josué não assumia uma liderança comum. Ele estava ocupando o lugar deixado por Moisés. Isso, por si só, representava um desafio gigantesco. Moisés havia conduzido Israel durante praticamente toda a história recente daquele povo. Agora Josué precisava assumir essa posição diante de milhares de pessoas. Seria necessário organizar as tribos, conduzir a entrada na nova terra e enfrentar povos que já viviam naquela região. Uma etapa terminava, outra começava. Seja forte e corajoso. Uma das frases mais conhecidas do livro aparece nesse momento. Josué recebe uma orientação que se repete ao longo do texto. Seja forte e corajoso. Não era apenas uma frase de incentivo.
Ele estava prestes a conduzir Israel para uma realidade completamente diferente. Durante décadas, os israelitas haviam vivido como um povo em movimento. Agora precisariam conquistar cidades, enfrentar exércitos, ocupar territórios, construir uma nova vida. A coragem seria necessária. Uma promessa de continuidade. Segundo o texto bíblico, Josué recebe também a promessa de que não estaria sozinho. Da mesma forma que Deus havia estado com Moisés, estaria com ele. Essa ideia se tornaria fundamental para todo o livro. A liderança de Josué não é apresentada apenas como resultado de sua capacidade militar. Sua autoridade está ligada à continuidade da missão iniciada por Moisés. A preparação. Depois de receber suas instruções, Josué começa a agir. Ele transmite ordens aos líderes do povo. Era preciso se preparar. Em poucos dias, atravessariam o Jordão. A longa espera estava terminando. Após 40 anos no deserto, Israel finalmente se encontrava diante da fronteira. Mas antes da travessia, algumas questões precisavam ser resolvidas. As tribos do outro lado. Parte das tribos já havia recebido territórios a leste do Jordão. Entre elas estavam Ruben, Gad, metade da tribo de Manassés. Mas isso não significava que poderiam simplesmente permanecer ali enquanto os demais enfrentavam as batalhas. Josué recorda o compromisso assumido anteriormente. Os homens preparados para a guerra deveriam atravessar o rio ao lado das outras tribos. Somente depois de ajudarem seus irmãos poderiam retornar às terras que haviam recebido. A resposta do povo. Os israelitas aceitam a liderança de Josué. Segundo o relato, prometem obedecer às suas instruções. Também demonstram apoio ao novo líder. Era um momento simbólico. Moisés havia partido. Josué assumia. Uma geração ficava para trás. Outra estava prestes a entrar na terra que seus antepassados aguardavam havia tanto tempo. Mas ainda existia um obstáculo entre eles e Canaã, o rio Jordão. Do outro lado do rio, além do Jordão, estava Jericó, uma cidade importante e fortificada. Os habitantes da região já sabiam que os israelitas estavam próximos. As histórias sobre o que havia acontecido no Egito haviam chegado até Canaã. Também circulavam relatos sobre o povo que atravessara o deserto durante tantos anos. Antes de conduzir toda a nação através do rio, Josué precisava descobrir o que os esperava. Então tomou uma decisão. Enviaria homens para observar a terra. Mais uma vez, espias seguiriam para Canaã. Mas desta vez, a história tomaria um rumo completamente diferente. Uma mulher chamada Raabe. Os homens enviados por Josué chegariam a Jericó. Ali encontrariam uma mulher chamada Raabe. Ela se tornaria uma das figuras mais inesperadas de toda a narrativa. Não pertencia ao povo de Israel. Vivia dentro da própria cidade que seria o primeiro grande alvo da conquista. Mas uma decisão mudaria o destino de sua família. E seu nome ficaria ligado diretamente aos acontecimentos que estavam prestes a começar. O início de uma nova era. Josué havia recebido sua missão. O povo estava preparado. Os guerreiros aguardavam. Do outro lado do Jordão, Canaã finalmente estava diante deles. Mas antes que milhares de israelitas atravessassem o rio, 2 homens caminhariam silenciosamente em direção a Jericó. Tinham uma missão simples: observar a cidade, descobrir o que acontecia ali e retornar com informações. O que encontrariam naquele lugar prepararia o caminho para um dos episódios mais conhecidos de toda a Bíblia. Josué havia acabado de assumir a liderança de Israel. O povo estava acampado diante do Jordão. Do outro lado do rio estava Canaã. E, entre as cidades daquela região, uma se destacava: Jericó. Suas muralhas protegiam uma cidade importante. Antes de conduzir todo o povo para dentro da terra, Josué precisava saber o que encontraria ali. Por isso, 2 homens receberam uma missão. Eles atravessariam a região em segredo e observariam Jericó. Os 2 espias. Os 2 homens partiram.
A missão exigia cautela. Se fossem descobertos, poderiam ser capturados ou mortos antes mesmo de retornar ao acampamento israelita. Ao chegar à cidade, procuraram um lugar onde pudessem permanecer sem chamar atenção. Foi assim que chegaram à casa de Raabe. Ela vivia em Jericó e recebeu os 2 homens. O texto bíblico apresenta Raabe como uma mulher cuja casa ficava junto à muralha da cidade. A localização teria grande importância para os acontecimentos seguintes. O segredo é descoberto. A presença dos estrangeiros não passou despercebida. O rei de Jericó recebeu a informação de que homens vindos do acampamento israelita haviam entrado na cidade. Imediatamente, enviou mensageiros até a casa de Raabe. A ordem era direta: entregar os homens. Mas Raabe tomou outra decisão. Ela havia escondido os 2 visitantes. Raabe engana os homens do rei. Quando os mensageiros chegaram, Raabe afirmou que os homens realmente haviam estado ali. Porém, segundo seu relato, eles já tinham partido. Ela indicou uma direção que permitiria aos perseguidores procurar os fugitivos longe dali. Enquanto isso, os 2 espias permaneciam escondidos. Raabe os havia colocado no terraço e coberto com hastes de linho. Os homens enviados pelo rei deixaram a casa. A busca continuou fora da cidade, e os israelitas permaneceram seguros. Por que Raabe fez isso? Depois que o perigo passou, Raabe revelou aos espias a razão de sua atitude. Ela sabia o que estava acontecendo. Os habitantes de Jericó tinham ouvido histórias sobre Israel. Tinham ouvido falar do Egito, das águas que haviam se aberto diante dos israelitas, das vitórias conquistadas durante a caminhada. E agora sabiam que aquele povo estava diante de Canaã. O medo havia tomado conta da cidade, o medo de Jericó. Raabe descreve uma população que já não acreditava que poderia resistir. Segundo suas palavras, os habitantes haviam perdido a coragem. O que havia acontecido com Israel no passado tinha chegado aos ouvidos de Canaã. As histórias haviam atravessado o deserto e chegado até Jericó. Raabe reconhecia que o povo israelita estava diante de uma mudança decisiva. Um pedido. Depois de proteger os espias, Raabe fez uma exigência. Ela havia arriscado a própria vida. Agora queria uma garantia. Quando Israel tomasse a cidade, sua família deveria ser poupada. Seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos aqueles que estivessem reunidos em sua casa. Os espias aceitaram, mas havia uma condição. Raabe deveria manter o acordo em segredo. O cordão vermelho. Os homens deram a Raabe uma orientação. Ela deveria amarrar um cordão de fio escarlate na janela pela qual os espias escapariam. Quando o ataque acontecesse, aquela casa seria reconhecida. Todos os familiares que estivessem dentro dela estariam sob a proteção do acordo. O cordão se tornaria posteriormente um dos símbolos mais conhecidos dessa narrativa. A fuga. A casa de Raabe ficava junto à muralha. Isso permitiu que os espias escapassem por uma janela. Raabe utilizou uma corda para ajudá-los a descer. Do lado de fora, eles seguiram para as montanhas. Durante 3 dias permaneceram escondidos. Os homens enviados pelo rei continuaram procurando por eles, mas não conseguiram encontrá-los. Depois que o perigo passou, os 2 retornaram ao acampamento israelita. O relatório. Quando chegaram diante de Josué, os espias apresentaram suas informações. Jericó estava preparada para enfrentar uma invasão, mas havia algo ainda mais importante. O medo já havia tomado conta de seus habitantes. A cidade sabia que Israel estava chegando e, segundo o relato dos espias, os moradores estavam aterrorizados. Para Josué, aquela informação era fundamental. A entrada em Canaã estava prestes a começar. O Jordão. O próximo obstáculo era o rio. Naquele período, o Jordão estava transbordando. O texto bíblico destaca que era uma época de cheia. Para um povo inteiro atravessar o rio nessas condições seria uma tarefa difícil. Mas Josué recebeu instruções.
Os sacerdotes deveriam carregar a arca da aliança e avançar à frente do povo. Israel deveria seguir atrás deles. A arca avança. Quando os sacerdotes chegaram à margem do Jordão, algo extraordinário aconteceu segundo o relato bíblico. As águas pararam. O fluxo do rio foi interrompido. O leito ficou disponível para a passagem. Os sacerdotes permaneceram no meio do Jordão enquanto todo o povo atravessava. Homens, mulheres, crianças, rebanhos. A nação inteira passou para o outro lado. 12 pedras. Depois que todos atravessaram, Josué recebeu outra instrução. Um homem de cada tribo deveria pegar uma pedra do leito do Jordão. Ao todo seriam 12 pedras. Elas seriam levadas para o local onde o povo acamparia. O objetivo era criar uma lembrança daquele acontecimento. Quando as futuras gerações perguntassem sobre aquelas pedras, deveriam ouvir a história da travessia. Uma memória para o futuro. O significado era maior do que simplesmente guardar pedras. Israel estava entrando em uma nova fase. Durante décadas, o povo havia vivido no deserto. Agora havia atravessado o último grande obstáculo antes da conquista. As pedras serviriam como memória. Uma geração poderia olhar para elas e lembrar aquilo que havia acontecido. E seus filhos poderiam perguntar como aquelas pedras chegaram ali. A história seria contada novamente. O primeiro acampamento. Depois da travessia, Israel acampou em Gilgal. Ali, Josué estabeleceu seu primeiro ponto de apoio dentro da terra. O Jordão estava para trás. Jericó estava à frente. Agora não existia mais o deserto entre Israel e a cidade. A próxima etapa seria muito diferente. Não haveria apenas uma travessia. Viria a batalha. Uma nova geração. Durante os anos no deserto, a geração anterior havia desaparecido gradualmente. Agora uma nova geração estava diante da terra prometida. Segundo o relato bíblico, Josué realizou a circuncisão daqueles que haviam nascido durante a caminhada. Depois disso, o povo permaneceu no acampamento até se recuperar. Era também uma forma de marcar a continuidade da aliança. A primeira Páscoa em Canaã. Em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa. Era uma celebração carregada de significado. A primeira Páscoa havia acontecido no Egito. Naquela época, Israel ainda era um povo escravizado. Agora a mesma celebração acontecia em Canaã. A diferença era enorme. O povo que havia saído do Egito estava diante da terra que havia sido prometida. O maná para. Depois da celebração, aconteceu outra mudança. Durante os anos no deserto, Israel havia recebido maná como alimento. Agora, depois de comer os produtos da terra de Canaã, o maná deixou de aparecer. A provisão que acompanhará o povo durante a caminhada havia chegado ao fim. O deserto estava ficando para trás. Josué diante de um guerreiro. Enquanto estava próximo de Jericó, Josué teve outro encontro descrito no livro. Ele viu um homem segurando uma espada. Josué se aproximou e perguntou: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta não foi uma simples identificação. A figura se apresentou como príncipe do exército do Senhor. Josué então se prostrou. O encontro terminou com uma ordem semelhante àquela dada anteriormente a Moisés: tirar as sandálias dos pés. O lugar onde estava era considerado santo, diante das muralhas. Agora tudo estava preparado. O povo havia atravessado o Jordão. A Páscoa havia sido celebrada. O maná havia cessado. Josué havia recebido novas instruções. E Jericó estava logo à frente. A cidade parecia protegida por suas fortificações, mas o relato bíblico apresentaria uma estratégia completamente diferente de uma batalha convencional. Os israelitas não começariam lançando pedras contra as muralhas. Não construiriam imediatamente máquinas de cerco. Não avançariam com espadas. Primeiro, marchariam. O cerco de Jericó. Durante vários dias, Israel deveria caminhar ao redor da cidade. Sacerdotes seguiriam carregando instrumentos.
A Arca da Aliança estaria presente. O povo deveria permanecer em silêncio durante a marcha. A cidade observaria aquele movimento sem compreender completamente o que estava acontecendo. Um dia, depois outro, e outro. As muralhas continuavam de pé, até chegar o momento determinado, o último dia. No sétimo dia, a marcha seria diferente. Os israelitas dariam várias voltas ao redor de Jericó. Depois, os sacerdotes tocariam as trombetas. O povo gritaria. E então aconteceria aquilo que tornou Jericó uma das cidades mais famosas da narrativa bíblica. As muralhas cairiam, mas ainda havia uma pessoa dentro daquela cidade que deveria ser poupada. Raabe, e seu cordão escarlate marcava a casa onde sua família estava reunida. Jericó estava diante de Israel. A cidade havia fechado seus portões. Ninguém entrava, ninguém saía. Dentro das muralhas, os habitantes aguardavam. Do lado de fora, um povo inteiro havia atravessado o Jordão e acampado próximo à cidade. Josué agora precisava conduzir sua primeira grande batalha como líder. Mas as instruções que recebeu eram diferentes de tudo aquilo que normalmente se esperaria de um exército prestes a atacar uma cidade fortificada. Uma estratégia diferente. Segundo o relato bíblico, Josué recebeu ordens para organizar o povo ao redor de Jericó. Os homens armados seguiriam à frente. Depois viriam os sacerdotes. Alguns deles carregariam 7 trombetas feitas de chifres de carneiro. A Arca da Aliança seguiria no meio do grupo. Na retaguarda estaria o restante do exército. Não deveriam começar um ataque. A ordem era marchar. O primeiro dia, os israelitas deram uma volta ao redor da cidade. Os soldados permaneceram em silêncio. Os sacerdotes tocavam as trombetas. A arca acompanhava a marcha. Depois da volta, todos retornaram ao acampamento. Nenhuma muralha havia caído. Nenhuma batalha havia começado. Jericó continuava intacta. O segundo dia. Na manhã seguinte, o mesmo procedimento foi repetido. O exército saiu. A cidade foi cercada. A marcha aconteceu ao redor das muralhas. Depois, todos voltaram. O mesmo aconteceu nos dias seguintes. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Para quem estivesse dentro de Jericó, aquilo provavelmente parecia incompreensível. Um exército inteiro estava diante da cidade, mas não atacava. Apenas caminhava ao redor dela. O sétimo dia. Então chegou o momento decisivo. Diferentemente dos dias anteriores, os israelitas deveriam marchar ao redor de Jericó 7 vezes. A cada volta, os sacerdotes continuavam tocando as trombetas. O povo permanecia em silêncio. A tensão aumentava. Depois da última volta, Josué deu a ordem. O grito. Os sacerdotes tocaram as trombetas. E Josué ordenou que o povo gritasse. Milhares de vozes romperam o silêncio. Então, segundo o relato bíblico, as muralhas de Jericó caíram. O caminho para dentro da cidade estava aberto. À entrada, os israelitas avançaram. A narrativa descreve uma destruição completa da cidade e de seus habitantes, com exceção de Raabe e daqueles que estavam protegidos dentro de sua casa. O acordo feito anteriormente com os espias foi cumprido. Raabe e sua família foram retirados de Jericó. Ela havia protegido os homens enviados por Josué. Agora recebia a proteção que havia sido prometida. O cordão escarlate. A história do cordão vermelho chegava ao seu desfecho. Aquela marca havia identificado a casa de Raabe. Enquanto a cidade era tomada, sua família permanecia protegida. A narrativa destaca a importância da promessa feita pelos espias. Um acordo firmado em segredo dentro de Jericó agora era cumprido diante da queda da cidade. O destino de Jericó. Depois da conquista, Josué pronunciou uma maldição sobre aquele que reconstruísse Jericó. A cidade havia sido destruída. Suas ruínas permaneceriam como lembrança da primeira grande vitória de Israel em Canaã. Mas a conquista estava apenas começando. Jericó havia sido uma vitória importante.
Agora existia outra cidade diante deles, Ai. E seria ali que Israel descobriria que uma vitória não significava que todas as batalhas seriam fáceis. O próximo alvo, Ai, era menor do que Jericó. Por isso, quando os israelitas observaram a cidade, os responsáveis pela missão consideraram que não seria necessário enviar todo o exército. Alguns homens seriam suficientes. Josué aceitou a avaliação. Uma força menor foi enviada. A expectativa era de uma vitória rápida, mas aconteceu exatamente o contrário. A derrota em inteligência artificial. Os homens de Ai atacaram. Os israelitas recuaram. O exército entrou em pânico. 36 homens morreram. Segundo o relato, os sobreviventes fugiram. A notícia chegou rapidamente ao acampamento. A confiança construída depois da queda de Jericó desapareceu. Josué rasgou suas roupas, se colocou diante da Arca da Aliança. A pergunta era inevitável. Por que Israel havia perdido? Algo estava errado. Segundo o texto bíblico, Josué recebeu uma resposta. Havia uma violação daquilo que havia sido determinado em Jericó. Parte dos objetos que deveriam ter sido destruídos ou destinados ao tesouro havia sido escondida. Alguém havia desobedecido. A vitória de Jericó não significava que Israel poderia simplesmente tomar tudo aquilo que encontrasse. A investigação. Josué reuniu o povo. As tribos foram apresentadas uma a uma. Depois, os clãs, as famílias, até que a investigação apontou para um homem. Seu nome era Acã, da tribo de Judá. Ele confessou. Havia visto entre os despojos um belo manto, prata e uma barra de ouro. Desejou aqueles objetos. Pegou-os. Escondeu tudo dentro de sua tenda. O pecado de Aseã. A confissão revelou o que havia acontecido. O problema não era apenas o valor dos objetos. Era a desobediência. Segundo a narrativa bíblica, aquilo havia colocado todo o povo em uma situação de culpa. Acã e seus bens foram levados para fora do acampamento. O episódio ficou conhecido como o Vale de Açor. Uma nova tentativa. Depois disso, Josué recebeu novas instruções para enfrentar Ai. Dessa vez, a estratégia seria diferente. O exército preparou uma emboscada. Parte dos homens deveria atrair os guerreiros de Ai para longe da cidade. Outro grupo permaneceria escondido. Quando os defensores saíssem em perseguição, os israelitas entrariam na cidade. A queda de inteligência artificial. O plano funcionou. Os homens de Ai deixaram a cidade para perseguir os israelitas. Quando perceberam o que estava acontecendo, já era tarde. O grupo escondido entrou em Ai. A cidade foi tomada. O exército inimigo ficou cercado. Dessa vez, Israel venceu. A derrota anterior havia sido seguida por uma nova vitória. O altar no Monte Ebal. Depois da vitória, Josué realizou outro ato importante. Segundo o texto bíblico, ele construiu um altar no Monte Ebal. Ali foram oferecidos sacrifícios. Também foram inscritas em pedras palavras da lei. O povo foi reunido diante dos montes Ebal e Gerizim. As bênçãos e maldições relacionadas à aliança foram proclamadas. Uma pausa no caminho. A conquista ainda estava longe de terminar. Israel havia tomado Jericó. Depois enfrentará Ai. Mas Canaã não era uma única cidade. Existiam diversos povos e diferentes reinos. Alguns resistiriam. Outros tentariam negociar. E um grupo perceberia que enfrentar Israel diretamente poderia ser perigoso. Então decidiu usar uma estratégia diferente. Em vez de lutar, tentaria enganar Josué. Os gibeonitas, os habitantes de Gibeão, ouviram o que havia acontecido em Jericó e Ai. Sabiam que os israelitas estavam avançando. Por isso, prepararam um plano. Vestiram roupas velhas. Colocaram sandálias gastas nos pés. Levaram sacos de alimento envelhecido. Também carregaram odres de vinho que pareciam antigos. A aparência deveria convencer os israelitas de que haviam vindo de uma terra distante. Uma história inventada.
Os gibeonitas chegaram diante de Josué. Disseram que haviam viajado de muito longe. Afirmaram que tinham ouvido falar das conquistas de Israel e queriam estabelecer um acordo. As roupas e os alimentos pareciam confirmar a história. Josué e os líderes israelitas analisaram as evidências, mas cometeram um erro. Segundo o relato bíblico, não consultaram o Senhor antes de aceitar o acordo. O pacto. Israel fez uma aliança com os gibeonitas. Pouco tempo depois, a verdade apareceu. Gibeão não ficava distante. Era uma cidade próxima. Os israelitas perceberam que haviam sido enganados, mas o pacto já havia sido firmado. Agora havia um problema. Não poderiam simplesmente ignorar o juramento. A decisão. Os gibeonitas foram mantidos vivos. Porém, passaram a desempenhar funções de serviço relacionadas à comunidade de Israel. O episódio mostrou algo importante. A conquista não seria feita apenas por batalhas. Haveria alianças, negociações, enganos, decisões políticas, e cada escolha poderia alterar o rumo da campanha. Uma guerra maior. A aliança com Gibeão provocou outra reação. 5 reis amorreus decidiram atacar a cidade. Gibeão pediu ajuda a Josué. Agora Israel precisava escolher. Se ignorasse o pedido, perderia um aliado. Se interviesse, entraria em uma nova guerra. Josué decidiu marchar durante a noite. Seu exército avançou rapidamente. A batalha. Os israelitas surpreenderam os inimigos. Os 5 reis foram derrotados. Segundo o relato bíblico, durante a batalha ocorreu um dos episódios mais extraordinários do livro de Josué. O sol teria permanecido sobre Gibeão, a lua sobre o vale de Aijalon. A narrativa apresenta esse acontecimento como parte da intervenção divina na batalha. A luta continuou até que Israel derrotasse seus adversários. A campanha continua. Depois dessa vitória, Josué avançou contra outras cidades. O sul de Canaã passou por uma série de confrontos. Depois vieram campanhas no norte. Reinos diferentes foram enfrentados. Cidades foram conquistadas. Territórios começaram a cair sob o controle israelita. O processo não aconteceu em uma única batalha. Foi uma longa campanha. Uma terra dividida. Com o avanço das campanhas, a narrativa começa a mudar. A atenção deixa de estar apenas nas batalhas. Agora surge outra questão. O que fazer com a terra conquistada? Canaã precisava ser distribuída entre as tribos. Cada grupo receberia seu território. Fronteiras seriam estabelecidas. Cidades seriam designadas. O povo que havia passado décadas no deserto começaria a se estabelecer. Josué envelhece. O tempo passou. Josué envelheceu. Grande parte das principais campanhas havia terminado, mas ainda existiam regiões que não estavam completamente ocupadas. A conquista não havia produzido um território perfeitamente unificado. Existiam povos que continuavam vivendo em determinadas áreas. Mesmo assim, uma transformação irreversível havia acontecido. Israel já não era um povo caminhando pelo deserto. Agora possuía terras, cidades, fronteiras e uma nova organização social. A promessa e a conquista. Durante gerações, Canaã havia sido apresentada como uma promessa. Agora os israelitas estavam vivendo nela. Mas a história estava longe de terminar. A conquista seria seguida pela divisão dos territórios. Cada tribo receberia sua porção. Algumas teriam cidades importantes. Outras ficariam próximas de regiões ainda ocupadas por povos estrangeiros. A organização da terra criaria novos desafios. Uma nova fase. Josué havia começado sua liderança substituindo Moisés. Agora conduzia um povo estabelecido em Canaã. Entre a morte de Moisés e aquele momento haviam acontecido travessias, batalhas, derrotas, alianças e conquistas. Mas o livro ainda guardava uma parte importante. Era necessário dividir a terra.
E essa tarefa revelaria novamente as diferenças entre as tribos. Algumas receberiam grandes territórios, outras enfrentariam dificuldades para ocupar suas regiões. Josué ainda teria uma última missão antes de deixar a liderança. As grandes campanhas militares haviam chegado a uma nova etapa. Jericó havia caído. Ai também. Os reis de Canaã haviam sido derrotados em diferentes batalhas. Israel agora controlava grandes áreas da terra. Mas conquistar um território era apenas parte da missão. Ainda era necessário organizar tudo aquilo. A terra precisava ser distribuída entre as tribos. E essa divisão não seria simples. Uma herança para as tribos. Segundo o relato bíblico, Deus havia determinado que a terra seria repartida entre as tribos de Israel. Cada grupo receberia seu próprio território. As fronteiras seriam definidas. Cidades seriam separadas. Regiões específicas seriam destinadas aos descendentes das diferentes famílias. O povo que havia passado décadas no deserto agora começava a construir uma vida estável. O papel de Josué. Josué já estava envelhecendo. Sua liderança havia começado com uma tarefa militar. Agora assumia uma responsabilidade diferente. Era necessário organizar a distribuição. As tribos precisavam saber onde viveriam. Também era preciso considerar os territórios que já haviam sido entregues antes da travessia do Jordão. Ruben, Gad e metade de Manassés haviam recebido terras a leste do rio. As demais tribos receberiam suas porções principalmente em Canaã, o território de Judá. A tribo de Judá recebeu uma das maiores áreas. Seu território ficava no sul da região. Incluía cidades importantes e uma grande extensão de terras. Entre elas estava a região de Jerusalém, embora a cidade ainda não estivesse completamente sob controle israelita. Também havia áreas montanhosas, regiões desérticas e territórios próximos ao litoral. A posição de Judá teria grande importância nos acontecimentos posteriores da história bíblica. A tribo de Simeão. Simeão recebeu território dentro da região destinada a Judá. Sua área estava localizada no sul. Isso faria com que a história das duas tribos se tornasse bastante ligada. Com o passar do tempo, Simeão perderia parte de sua identidade territorial independente. Benjamim. Ao norte de Judá estava o território de Benjamim. Era uma região relativamente pequena, mas localizada em uma área estratégica. Ali estavam cidades importantes. Jerusalém ficava próxima dessa região. O território de Benjamim se tornaria palco de acontecimentos importantes nos livros seguintes. José e seus descendentes. As tribos de Efraim e Manassés receberam territórios relacionados à descendência de José. Efraim ficou em uma área central. Manassés recebeu terras dos dois lados do Jordão. A posição dessas tribos faria delas grupos importantes dentro de Israel. O território de Deã. A tribo de Dan recebeu inicialmente uma área próxima à costa. Porém, encontrou resistência dos povos que já ocupavam aquela região. A dificuldade de ocupar o território faria com que parte dos danitas posteriormente procurasse uma nova área para viver. Esse episódio seria contado mais adiante no livro de Juízes. Issacar, Zebulon e Asser. Na região norte, outras tribos receberam seus territórios. Issacar ficou em uma área fértil. Zebulon recebeu uma região próxima a importantes rotas. Asser ficou no extremo norte, próximo à costa mediterrânea. Essas regiões estavam próximas de povos estrangeiros e de importantes caminhos comerciais. A localização geográfica influenciaria diretamente a história dessas tribos. Naftali. Mais ao norte estava Naftali. Seu território ficava próximo ao lago conhecido posteriormente como Mar da Galileia. A região possuía grande importância estratégica. Também ficava próxima de áreas onde diferentes povos e culturas se encontravam. Gad, Ruben e Manassés. Do outro lado do Jordão estavam as terras destinadas anteriormente a Ruben, Gad e a metade de Manassés. Essas tribos haviam ajudado na conquista.
Agora poderiam permanecer em seus territórios. Mas havia uma questão importante. O Jordão separava essas comunidades das demais tribos. Isso poderia gerar problemas no futuro. Uma nação dividida pelo rio. O Jordão não era apenas um rio. Ele criava uma separação geográfica entre diferentes grupos de Israel. As tribos a leste precisavam manter sua ligação com aquelas que viviam em Canaã. Essa situação provocaria um episódio importante. As tribos orientais construiriam um grande altar próximo ao Jordão. As demais tribos interpretariam aquilo como uma possível rebelião religiosa. O altar junto ao Jordão. Quando a notícia chegou ao restante de Israel, a reação foi imediata. As tribos de Canaã temeram que Ruben, Gade e a metade de Manassés estivessem criando um novo local de culto. Isso poderia significar uma ruptura com o restante do povo. Uma delegação foi enviada para investigar. O confronto poderia ter terminado em guerra entre os próprios israelitas. Mas a explicação dos responsáveis pelo altar foi diferente. Não era um novo altar de sacrifício. As tribos orientais explicaram que não pretendiam criar um centro religioso independente. O altar deveria servir como testemunho. Era uma lembrança de que, apesar da distância, pertenciam ao mesmo povo. O objetivo era impedir que as futuras gerações esquecessem sua ligação com as outras tribos. Depois da explicação, o conflito foi evitado. Israel permaneceu unido. As cidades de refúgio. Outra medida importante foi a criação da cidade de refúgio. Essas cidades deveriam receber pessoas que causassem uma morte acidental. A ideia era impedir que alguém fosse morto por vingança antes que pudesse passar por um julgamento. Se uma pessoa provocasse uma morte sem intenção, poderia fugir para uma dessas cidades. Ali estaria protegida até que seu caso fosse analisado. As cidades dos levitas. Os levitas não receberam um território tribal como os demais. Em vez disso, receberam cidades espalhadas pelas diferentes regiões. Isso refletia sua função religiosa dentro da comunidade. Entre essas cidades estavam também as cidades de refúgio. Assim, os levitas ficavam distribuídos entre as demais tribos. A conquista chega ao fim. Depois da divisão territorial, o livro apresenta uma mudança importante. A grande campanha militar havia terminado. Os inimigos haviam sido derrotados em muitas regiões. A terra começava a descansar da guerra. Mas isso não significava que todos os povos haviam desaparecido. Algumas áreas continuavam ocupadas por habitantes anteriores. A presença desses povos seria um dos grandes problemas enfrentados por Israel nos séculos seguintes. O retorno das tribos orientais. Ruben, Gade e a metade de Manassés finalmente receberam autorização para voltar para suas terras. Josué os despediu. Eles haviam cumprido o compromisso assumido antes da travessia do Jordão. Agora poderiam retornar para suas famílias. Levariam consigo riquezas obtidas durante a campanha e a memória de tudo aquilo que haviam vivido. Josué envelhece. O tempo passou. Josué estava chegando ao fim de sua vida. Ele já não era o jovem líder que havia recebido a missão de substituir Moisés. Agora era um homem idoso. Havia conduzido Israel através do Jordão. Havia enfrentado Jericó, superado a crise de Ai, vencido reis, organizado territórios e participado da distribuição da terra entre as tribos. Mas ainda tinha uma última tarefa. Precisava preparar o povo para viver sem ele. Uma última advertência. Josué reuniu os líderes de Israel. Falou sobre a necessidade de permanecerem fiéis à aliança. A terra havia sido conquistada, mas manter aquele território exigiria mais do que força militar. O povo precisaria seguir as leis que havia recebido. Também deveria evitar abandonar sua identidade para seguir os costumes dos povos vizinhos. A advertência era voltada principalmente para o futuro. Josué sabia que não permaneceria ali para sempre. A reunião em Siquém. Pouco depois, Josué reuniu todo o povo em Siquém. O local possuía grande importância na história dos patriarcas.
Ali, Josué relembrou o passado de Israel. Começou pelos antepassados. Passou por Abraão. Recordou Isaque e Jacó. Depois falou sobre o Egito, Moisés, a saída da escravidão, a caminhada pelo deserto, as batalhas e, finalmente, a chegada a Canaã. Uma história inteira diante do povo. Era como se toda a história de Israel estivesse sendo colocada diante daquela geração. Eles não haviam chegado ali por acaso. Eram descendentes de uma longa sequência de acontecimentos. Tinham atravessado o Egito, sobrevivido ao deserto, entrado na terra prometida. Agora possuíam cidades e territórios. Mas Josué queria que lembrassem de onde vieram. Escolhei hoje. Então veio uma das declarações mais conhecidas do livro. Josué apresentou ao povo uma escolha. Eles deveriam decidir a quem serviriam. Ele próprio declarou sua decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A frase se tornou uma das mais conhecidas de todo o Antigo Testamento. O povo responde. Os israelitas responderam que também serviriam ao Senhor. Josué insistiu. Lembrou que aquela decisão não deveria ser apenas uma declaração momentânea. Era necessário compreender o compromisso assumido. O povo reafirmou sua escolha. Então foi estabelecida uma aliança, uma pedra como testemunho. Josué levantou uma grande pedra. Ela seria colocada como testemunho da aliança feita naquele dia. A pedra permaneceria como lembrança. Se as futuras gerações perguntassem o significado daquele monumento, a história poderia ser contada novamente. A conquista de Canaã não era apenas uma mudança territorial. Também representava o encerramento de uma etapa da história de Israel, a morte de Josué. Depois desses acontecimentos, Josué morreu. Segundo o relato bíblico, tinha 110 anos. Foi sepultado em sua propriedade, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim. Com sua morte, desaparecia o último grande líder da geração que havia acompanhado a entrada em Canaã. Moisés havia conduzido o povo para fora do Egito e durante o deserto. Josué havia completado a entrada na terra prometida. Agora os dois grandes líderes estavam mortos. A memória de José. O livro também registra outro sepultamento. Os ossos de José, filho de Jacó, foram enterrados em Siquém. José havia morrido séculos antes, no Egito. Mas, antes de morrer, segundo a tradição bíblica, havia pedido que seus ossos fossem levados quando Israel deixasse aquela terra. Agora o pedido estava cumprido. José havia saído do Egito apenas como memória. Seus restos finalmente repousavam na terra ligada à promessa feita aos seus antepassados. O fim de uma geração. O livro termina registrando a morte de Eleazar, filho de Arão. Com ele também desaparecia uma figura importante ligada à geração anterior. Assim, 3 grandes nomes ficam associados ao encerramento dessa fase: Moisés, Josué, Eleazar. A liderança que havia conduzido Israel desde o deserto estava desaparecendo. Uma nova geração assumiria o futuro. Mas a história não terminou. Israel possuía a terra. As tribos estavam distribuídas. As cidades haviam sido estabelecidas. A aliança havia sido reafirmada. Mas havia um problema. Nem todos os povos da região haviam sido expulsos. Algumas cidades continuavam nas mãos de outros grupos. E, sem a liderança de Josué, Israel teria que lidar com uma realidade completamente nova. Não havia mais um grande líder central conduzindo todo o povo. Cada tribo precisaria enfrentar seus próprios desafios. O próximo capítulo. A morte de Josué não encerrou a história de Israel. Pelo contrário, ela abriu caminho para um dos períodos mais turbulentos do Antigo Testamento. Sem Moisés, sem Josué, sem um rei, as tribos começariam a enfrentar ameaças de diferentes povos. E, sempre que surgisse uma crise, novos líderes apareceriam. Seriam chamados de juízes.